Olá, querido Liosmar, estou aqui, meu amigo querido do coração. Vamos começar a nossa live. Deixe-me pegar o evangelho. Liosmar, querido, eu estou fonha hoje. Marlúcia, eu nem sei o que você está fazendo aí, querida. O que será, Vera, Yasmin? Deixe-me convidar Liosmar, viu? Nosso filho do coração, pessoa muito generosa, permitiu ficar mais uns minutos, não é? A fim de que pudéssemos concluir o nosso trabalho. Olha, Boa tarde. hoje assim, meu filho, mas é porque eu estou aqui em outro lugar, não estou em casa, e nós precisamos respeitar, não é? Sim. Filha, ela mandou tirar, não pode, meu amigo. Não, filho, vamos fazer assim para evitar problemas e mostrar que nós somos comprometidos com a saúde, né, Liosmar? Isso. Eu gosto de, eu gosto, na verdade, claro que eu sou apresentada, como diz uma amiga minha, né? Eu sou muito apresentada, eu sou muito aparecida, mas eu apareço de natureza, né? Anjo, seja bem-vinda, isso é coisa, é natural, como diz uma amiga minha, é natural de mim mesma. Vou fazer a leitura do Evangelho. Tatiana, querida, Mari, querida, você já está aí, coisa linda. Mari sempre presente em nossa live, sempre nos prestigiando, sempre nos brindando com maravilhosos momentos. Vou começar logo, porque a internet pode acabar. Eu não estou em casa, então vamos conversar. Vamos lá. Do Evangelho de Jesus, segundo a doutrina espírita, a luz da doutrina espírita, que nós não fugimos jamais do Evangelho de Jesus. Todo mundo, a infelicidade real. Todo mundo fala da infelicidade. Todo mundo a experimentou e crê conhecer seu caráter múltiplo. Venho vos dizer que quase todos se enganam e que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens, quer dizer, os infelizes, a supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e de coração partido, na angústia da traição, na nudez do orgulhoso que gostaria de se cobrir de púrpura e que esconde com dificuldade sua nudez sob os farrapos da vaidade. E tudo isso e as outras coisas ainda se chama de infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade para aqueles que não veem senão o presente. Mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa mais do que na própria coisa. Dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é em realidade mais infeliz que aquele que causa primeiro uma viva contrariedade e acaba por resultar no bem. Dizei-me se a tempestade que quebra vossas árvores, mas saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Que Jesus nos abençoe, nos envolva de muita paz e de muita luz. Seja bem-vindo, Leonardo, seja bem-vinda, Andresa Prata. E agora, passamos a palavra para o nosso querido Liosmar, fazendo uma breve prece, falando do nosso coração. Querido amigo Liosmar, queridos amigos e irmãos que aqui se encontram para ouvir o que ele tem a nos trazer, que possamos nos envolver nessa sintonia de paz, de amor e de harmonia, de tal maneira que saiamos daqui, desse lar-abrigo espírita Dr. Pedro Garcia Moreno, fortalecidos, reenergizados e com vontade de continuar o nosso caminho em busca daquilo que tanto sonhamos. Lembrando que é caminhando que se faz o caminho. Não tenhamos medo. Ele está no leme. Que Deus nos abençoe. Querido Que assim Liosmar, seja. fique à vontade. A vez é sua, viu? Tá? Seja bem-vindo e Muito saiba que nosso obrigado. coração é seu, viu? O áudio tá bom? Tá ótimo, Tá Liosmar. ótimo, né? Então, graças a Tá. Deus. Então, vamos lá. Pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Para quem teve a oportunidade de entrar mais cedo, esse daí é um show magnífico, né? Quem não teve, vai lá no Instagram da Lá e Abrigo Pedro Garcia Moreno Filho. Assiste lá o vídeo, porque foi maravilhoso realmente. Para quem perdeu essa oportunidade.
Só quero aqui parabenizar mais uma vez a Mari e a Léo, né? Eu acho que é Tiago, outro rapaz, né? A todos vocês aí. E a Elenói, pela iniciativa. A música, ela é uma das formas de se meditar, por exemplo. É uma das formas de relaxar e de você se conectar com o alto. Para vocês terem ideia, em Júpiter, salvo engano é Mozart, ele é jupiteriano, tá bom? E assim ele fala dos benefícios da música para nossa harmonização interior. Então, mais uma vez, parabéns a todos vocês aí. Evangelho segundo o Espiritismo, como falou nossa querida Elenói, eu escolhi uma passagem que o Evangelho segundo o Espiritismo vai explicar e que também está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 15. Eu vou ler rapidinho aqui um trecho para vocês, para a gente poder começar a dialogar, se aprofundar. Vão colocando suas dúvidas, suas perguntas, suas colocações aí no chat. Quando eu terminar, eu passo pelo chat para a gente poder conversarmos um pouquinho mais. Diz os benfeitores por meio de Kardec na codificação. Dizia mais ainda ao que o tinha convidado: quando deres algum jantar ou alguma ceia, não chame nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem à sua vez e te paguem com isso. Mas, quando deres algum banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque esses não têm com que te retribuir, mas ser-te-á, com isso, retribuído na ressurreição dos justos. Tendo ouvido estas coisas, um dos que estavam à mesa disse para Jesus: bem-aventurado o que quer comer o pão no reino de Deus. Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 15. Então aqui, meus irmãos, nós temos uma instrução do Cristo, de Jesus, nosso guia e modelo, sobre a quem nós devemos convidar para a nossa ceia. Então vamos destrinchar, vamos falar em termos claros. Imaginem vocês o seguinte: você quer fazer uma ceia, uma festa, uma comemoração. Quem normalmente você convida? Sua família, salvo se você tiver brigado com alguém, né? Seus amigos, seus vizinhos e uma outra pessoa que você tem algum interesse em receber algo em troca. Eu estou rindo porque mais cedo eu estava conversando com uma pessoa sobre esse tema e tem uma concepção equivocada das pessoas quando vão fazer uma festividade. Por exemplo, aniversário. Vou usar esse exemplo porque o meu está chegando. Então, você quer fazer um aniversário e qual é a sua intenção? Convidar as pessoas para que elas levem presentes para você. Não é todo mundo que faz isso, mas a grande maioria faz nessa intenção, de forma lamentável. O que é que eu penso? O maior presente é a presença da pessoa na sua festa. Então você vai chamar alguém porque faz questão que a pessoa esteja na sua festa. Mas muitos não. Vão convidar pessoas que têm condição material boa para que elas possam dar bons presentes. Ou então os mais próximos. Qual é a recomendação do Cristo? Você vai chamar quem? Os paralíticos, os coxos, os estropiados, os pobres, os moribundos, aqueles que moram na rua e por aí vai. Só que se você pegar a interpretação literal dessa passagem, vai dar a entender o quê? Que você não tem que chamar sua família, que você não tem que chamar seus amigos e tem que chamar quem mora na rua, por exemplo. Só que é importante nós lembrarmos que Jesus falava por parábolas. Então, quando ele falava alguma coisa, ele queria que nós buscássemos o sentido espiritual, o sentido moral por trás daquelas palavras. Então, vamos começar. Em sentido material, o que é que o Cristo nos pede? Que façamos a caridade material. Essa é a primeira parte. Por quê? Quando nós queremos ceiar, quando nós queremos nos reunir, nós temos que chamar não apenas aqueles que estão próximos a nós, começando pela família. Se você chamar apenas os familiares que você tem maior proximidade ou maior afinidade, onde estaria a sua caridade material para com os outros familiares? Se você vai fazer uma festinha de aniversário para o seu filho, uma criança, e chama apenas
os vizinhos da esquerda e da direita da sua casa e não chama os demais amiguinhos, as demais crianças da rua, onde está a sua caridade? Não é que você precisa chamar todos, mas pelo menos uma boa parte, para que possam aproveitar aquele momento de alegria. Se você vai fazer uma comemoração e chama no seu trabalho apenas aqueles que têm condições de lhe dar um bom presente, onde está a sua caridade material para com os próximos? Então, é isso que Jesus, em um primeiro momento, pede de nós. O maior mandamento não é amar ao próximo como a si mesmo? Então, que pratiquemos, que possamos viver esse ensinamento de Jesus, convidando a todos que estão ao nosso redor para participar da nossa ceia. Vai chegar agora o Natal, está se aproximando o Natal. E quantas vezes na ceia nós fazemos aquele banquete maravilhoso, convidamos os familiares, os amigos, e esquecemos que naquele mesmo momento há pessoas que moram nas ruas, estão com fome, com sede, com frio, e que nós, se lembrássemos do aniversariante, antes de ceiar, faríamos o quê? Por exemplo, prepararíamos marmitas, prepararíamos quentinhas, prepararíamos pratos e distribuiríamos com as pessoas que moram nas ruas, antes de começar a nossa ceia, antes de nós, porque é importante que você, enquanto cristão, coloque o outro também como prioridade na sua vida. Porque é muito fácil você resolver primeiro os seus problemas. E se sobrar tempo, resolver os problemas do próximo, do alheio. É muito fácil você primeiro ter a sua refeição maravilhosa. Nada contra. Você trabalha, eu trabalho exatamente para isso. Mas o que é que custa você chegar e também distribuir com o próximo? Há um tempo atrás, um domingo pela manhã, eu ia saindo de casa e vi uma família pedindo nas portas. E aí um outro rapaz também ia saindo de casa. Eu percebi que quando ele sai, vai até a família, conversa com eles, retorna para dentro da sua casa e sai com vários copos de café e com pães para dar para essa família tomar um café digno. Quantos de nós, ao passarmos por uma família dessa, não imaginaríamos o seguinte: olha, aí está pedindo sem precisão, está pedindo, mas não precisa de fato, está pedindo porque tem preguiça de trabalhar. E esquecemos da mensagem do Cristo. Quando avistarmos essas pessoas, que convidemos elas para a nossa ceia. Isso é esse sentido simbólico. Não necessariamente você precisa colocar essas pessoas na sua casa. Não é que você vai estar o tempo inteiro chamando as pessoas da rua para tomar café, almoçar, jantar, participar de uma comemoração. Não é isso. É você se deslocar até essas pessoas. É você ir ao encontro dessas pessoas e ajudá-las, ampará-las, mostrar que elas também são importantes, que elas são pessoas, são seres humanos, não são lixos, não são objetos, que não foram esquecidos. É você passar por uma pessoa na rua que está deitada e olhar para essa pessoa, ver se pode fazer alguma coisa, cumprimentá-la, fazer uma prece. E aí nós já entramos na caridade moral, que é o principal foco do Cristo. Quando ele pede para que nós possamos convidar os cegos, os pobres, os paralíticos para a nossa ceia, o principal engajamento de Jesus é a ceia moral. Tem a ceia material, como eu estava falando, e tem a parte moral, que é você olhar para os cegos espirituais, aqueles que não enxergam com os olhos da alma, e tentar despertar a consciência deles. Mostrar que além da vida material, há uma vida espiritual, que é a verdadeira vida, que é a vida futura que nos aguarda. Vida essa que vai ser aproveitada conforme você soube plantar, para colher lá na frente. É você pegar os paralíticos, em sentido simbólico, aqueles que têm dificuldade em ir ao encontro de Jesus e ajudá-los. Quantas e quantas pessoas estão necessitadas de uma palavra, de um conselho, de um abraço, de um sorriso, de uma mensagem positiva. É dessa forma que nós ajudamos os paralíticos espirituais a caminharem, a progredirem, a se aproximarem de Jesus.
Quantas vezes nós sabemos de alguém que está numa situação difícil e ficamos inertes, omissos, com medo, com receio do que vão falar? Não! Se Jesus tivesse medo, receio do que iriam pensar dele, não teria feito nada. Porque o que mais faziam na época de Jesus era falar mal dele, falar pelas costas. E nós ainda achamos ruim quando alguém fala pelas nossas costas. É feio demais. Se teve, é muito feio. Mas se teve umas costas que foram bem esquentadas pela fofoca, pela calúnia, foram a do Cristo. Em momento algum, ele se importou com o que falavam dele. Porque se ele se importasse, não faria nada. E aí nós deixamos de auxiliar, de socorrer, de amparar, porque A, B ou C não vai gostar. Nós temos que fazer a nossa parte. Os pobres espirituais, que são aqueles que estão famintos do pão espiritual. E aí nós temos o alimento, que é a boa nova, que é o evangelho redivivo. E muitas vezes, ao invés de espalharmos, guardamos em nossos bolsos. Talvez o único evangelho que alguém vai ler é a sua vida. Ela não vai conseguir ler um livro. Ela não vai a uma casa espírita. Ela não vai assistir uma palestra. Mas vai ler a sua vida em termos de comportamentos e de atitudes. Por isso que você tem que dar o exemplo. Eu posso passar a tarde inteira falando de Jesus. Mas se na hora que eu cruzar a porta, ali na minha frente, eu fizer o contrário, eu não fiz nada. Porque de que adianta eu falar e não fazer, não viver, não tentar colocar em prática? Porque o verdadeiro espírita é aquele que se esforça diariamente para tentar se melhorar. Kardec não disse que nós iremos conseguir, não. É se esforçar. Porque não é fácil viver de forma digna, reta. Nós sempre temos que tentar viver o mais reto possível, mas ainda falhamos. Então Jesus nos pede para convidarmos essas pessoas para a nossa ceia, para a nossa vida, para o nosso convívio. Dar o alimento aos pobres, o alimento do corpo e principalmente da alma. Ajudar os paralíticos a caminharem enquanto encarnados e enquanto sentido moral e espiritual. Cuidar dos cegos. Quantas e quantas pessoas ainda dormem? Quantos possuem conhecimento espírita, mas não vivem? Não conseguem colocar em prática. Quantos relatos nós ouvimos de pessoas que são trabalhadores espíritas, mas em seus ambientes domésticos, em suas casas, são tiranos e tiranas. São pessoas descontroladas, desequilibradas, mas que na casa espírita acabam dando uma de santos. Quando um amigo meu e amigo mesmo adentrou a doutrina espírita, começou a frequentar os estudos aqui em Frei Paulo, eu cheguei para ele e disse: fulano, não tenha vergonha de mostrar os seus defeitos, porque nós sabemos que existem. As pessoas enxergam os seus defeitos, então não tenha vergonha. Nós somos falhos. Você precisa vencer os seus vícios, lutar contra eles, mas não se envergonhar por isso. Não use uma máscara para se passar por alguém que você não é. Não faça isso. Você está se enganando. O autoconhecimento é você reparar em si próprio os seus defeitos e lutar contra eles. Isso Jesus nos pede. E aí um dos apóstolos, ao final da mensagem de Jesus, vai complementar e dizer que bem-aventurados esses que compreendem a mensagem de Jesus, pois irão comer o pão dos céus, o pão no reino dos céus. Ou seja, vai ter a recompensa na vida futura. Se você atua de uma forma a ajudar os menos favorecidos, digamos assim, você está ajudando quem é o Cristo. Lembram quando ele falou: todo aquele que socorrer, que ajudar, que amparar, que amar os pequeninos, estará fazendo isso em prol de mim. Qual gesto mais belo do que você adotar uma criança no seio da sua família? Em uma sociedade que cada vez mais tem menos e menos filhos, você conseguir ter o desprendimento de adotar alguém que não é do seu sangue é algo lindo, é algo belíssimo. Para vocês terem ideia, minha mãe teve mais de 10 filhos. Hoje, até gêmeos tivemos.
mas só 5 sobreviveram. O resto desencarnaram ainda jovens. Oh. Hoje, no máximo, 1, 2 filhos por casal. Então, por quê? Muitas das vezes, porque não temos tempo de nos dedicarmos ao próximo. Porque o trabalho, o dia a dia, a correria consome o nosso tempo. E aí, quantas pessoas vão e deixam seus filhos em orfanatos? E muitos casais que não podem ter filhos não cogitam esse gesto lindo de adotar. Porque pensam, não é do meu sangue. Mas esquecem que os laços das famílias, os verdadeiros laços são espirituais, não são materiais. Na nossa casa aqui em Frepal tem uma trabalhadora desde o começo da casa, que ela não pode, pelo menos não por enquanto, ter filho. Por que por enquanto? Porque nós temos que agir enquanto espíritas temporariamente encarnados. A programação pode ser alterada a qualquer instante, mas por hora não pode. Ela adotou uma menina linda com seu esposo. Você olha para a criança, é a cara dos pais. Me explique isso. Só as reencarnações, a pluralidade das existências para explicar essas coisas. Então, quando você acolhe um pobre, quando você acolhe um sofredor, quando você acolhe um desamparado, você está acolhendo a Jesus, ao Mestre Divino. Então, se nesse Natal que se aproxima, já antecipando, porque eu sei que muitas comemorações não foram realizadas em virtude da pandemia, então as pessoas vão querer comemorar ainda mais o Natal, o Réveillon, a passagem de ano. Faça o seguinte, convide esses irmãos para a sua ceia, em sentido moral, em sentido espiritual. Se você tem um familiar que você, por algum motivo, não fala com ele, é brigado, conversa, dê o primeiro passo, peça perdão, ou perdoe se foi ele que lhe machucou. Se você é brigado com um vizinho, vai lá, conversa. Muitas vezes são brigas tolas, fúteis. Deixemos o orgulho de lado. Eu não posso esperar que o outro dê o primeiro passo, não. Cabe a mim dar o primeiro passo. Cabe a mim fazer alguma coisa para sanar a situação. É isso que Jesus nos pede. Que possamos celebrar a vida ao lado de todos que temporariamente foram deixados de lado pela sociedade. Então, quando você tiver algo a comemorar, não pense apenas naqueles que estão próximos a você, não. Pense em todos. A família é família universal. No finalzinho do 2º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai dizer o seguinte: as existências são solidárias. Todos que habitam o mundo, planeta Terra, são solidários. E todos os mundos são solidários. Eu parei aí, porque depois eu fiquei só pensando como Deus é grandioso. Não há um ser no universo que é infinito. Nem eu, nem você consegue compreender o que é infinito ainda. Não há um ser que não esteja conectado a nós pelas linhas do amor. Ainda mesmo aqueles seres que, por enquanto, guardam muito ódio nos seus corações, nas suas mentes, ainda assim, eles, por serem filhos de Deus e nossos irmãos, estão conectados a nós. E nós temos, sim, que convidá-los a essa ceia. Não há nada que o amor não supere, que o amor não vença. Por isso que nós temos, sim, que vivermos em família, em conjunto, dando as mãos uns aos outros. Família é família universal. Convida a todos aqueles que estejam ao seu lado. Para finalizar minha fala, vou ler só o finalzinho do trecho do Evangelho que diz assim: essas palavras do Cristo podem também ser aplicadas em sentido literal. Quando só convidam para a sua mesa os que podem, como dizem, honrá-los ou retribuir-lhes o convite. Outros, pelo contrário, ficam satisfeitos de receber parentes ou amigos menos afortunados, que todos possuem. Essa é, por vezes, a maneira de ajudá-los disfarçadamente. Esses, sem ir buscar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação e sem saberem disfarçar o benefício com sincera cordialidade. Ou seja, você quer fazer alguma coisa por alguém?
Faça sem interesse. Faça sem esperar recompensas ou retribuições. Faça por querer fazer o bem, por querer praticar a caridade, o amor e a humildade. Não espere reconhecimento do mundo. O reconhecimento tem que vir dos mundos superiores, do alto, do nosso Pai. Então faça. Ainda que não lhe agradeçam, faça. Ainda que não reconheça o que você fez, faça. Ainda que machuquem o seu coração, faça. Ainda que doa seus braços, suas pernas, sua mente, ainda que você sangre por dentro, faça. Porque Jesus vai cuidar de nossas feridas, vai cuidar de nossas dores, vai acalmar nosso coração e a nossa mente. E ao final de tudo, Ele vai dizer, venha, é chegada a hora de voltar e descansar em meus braços amorosos, para que logo em breve você retome o seu trabalho e continue ajudando a todos esses irmãos. Não esqueçam, lembrem daquela passagem de Bezerra de Menezes, quando ele, após seu desencarne, houve aquela multidão de pessoas ao lado do hospital onde ele se encontrava, recobrando as energias, gritando o seu nome em agradecimento por tudo que ele fez enquanto encarnado. E aí uma emissária de Maria de Nazaré se apresenta a Bezerra e o convida a deixar esse planeta Terra para habitar outros mundos mais evoluídos. E ele vai e diz, enquanto uma gota de sangue de quaisquer dos meus irmãos aqui for derramada, eu jamais sairei. Aqui é o meu lugar e é aqui que eu pretendo trabalhar. Agradeça a nossa mãezinha o convite, mas eu hei de recusar. Nós devemos fazer a mesma coisa. Passar aqui pelo chat, para não estourar o meu tempo, porque se deixar, eu não paro de falar. Boa tarde a todos vocês. Viviane, Marluz, minha querida. Leila, boa tarde. Samara, boa tarde. Arcândido, né? Se eu falei errado, me desculpe. Mari, mais uma vez, parabéns, Mari. Anjos, boa tarde, minha querida. Seja bem-vinda. Tatiana Ribeiro. Deixa eu ver quem mais aqui. Leonardo, boa tarde, Leonardo. Seja bem-vindo também, meu querido. Andresa, boa tarde. Maria, seja bem-vinda, Maria. Maria Aparecida, né? Deixa eu continuar subindo aqui. Keila, seja bem-vinda, Keila. Um forte abraço. Sil Gomes, Luciana, Gilvan, boa tarde a todos vocês. Lúcia, saudade, Lúcia. Um abraço pessoal de Areia Branca aí, né? Adriana, Creuza, bom demais. Quem mais aqui? Rivaneide, Jéssica, Elisângela, boa tarde, minha querida. Leila diz aqui, o Cristo tem que ser vivido, mas é tão difícil. É difícil. Ele próprio falou que me seguir a ele, não seria fácil, mas é indispensável. Para que possamos chegar ao Pai, ninguém vai chegar lá se não passar por ele. E passar por Jesus é viver os seus ensinos morais, é viver a sua boa nova, é enfrentar os nossos vícios e transformá-los em virtudes. Maria Aparecida, Jaqueline, outra Jaqueline, Jaqueline Nunes e Jaqueline Tavares. Leila diz, quando você fala 3 vezes com o vizinho, a pessoa não responde, não é Elenói. Rapidinho, tem uma trabalhadora aqui da casa, que todos vocês conhecem, não vou falar o nome por questões éticas, mas ela me dizia que todos os dias passava pela frente de uma da casa da vizinha dela, a vizinha estava na porta, ela dava bom dia, sorridente, e a vizinha não falava nada. Isso durou meses, todos os dias. Bom dia, fulana. A vizinha não respondia nada. Teve um certo dia, depois de meses, que ela passou, não deu bom dia. A vizinha foi reclamar com ela e disse, oxente, cadê o meu bom dia? Ela disse, você ouvia, né? Eu pensei que você não ouvia meu bom dia. A partir daí, a vizinha passou a responder. Pois é, todo dia falava, ela não respondia. A partir desse dia, a vizinha passou a responder ela. Então, insista. Tem pessoas que são um pouquinho duras ainda, mas como eu falei, o amor penetra nossos corações. Então, prossiga, não pare não. Fabiola, boa tarde. Apa, boa tarde. Júnior, meu querido, boa tarde. Quem mais aqui? Não tivemos perguntas, então eu acho que ficou claro, né? Eu acho que ficou claro, mas vamos em frente. Sempre. Você é um excelente professor.
Você é show de Voltamos na bola. luta. Você é show de bola. Você é um menino de luz. Uma benção. Como é bom te ouvir, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Vocês não sabem o bem que me fazem. Eu saio daqui renovado sempre, sempre. Tenho certeza. Liosmar, você sabia que é assim mesmo? Eu fico assim o dia todo, aquela ansiedade, sabe? Depois que fala, é uma calma que me dá quando vocês falam. Aí, pronto, passou tudo. Aquela agonia toda passa. É tão maravilhoso. Muitas vezes eu tenho assim um dia um pouquinho estressante, um pouquinho barulhento, corrido. Quando eu sento aqui para falar com vocês, serena tudo, se acalma tudo. Então, É, assim, é muito bom. A gente vai desencarnar e não vamos pagar nem 1% que a doutrina faz por todos nós. Porque eu, particularmente, eu sou um depois da doutrina espírita. Não que eu fizesse muita coisa errada, se eu fiz em outra encarnação. Mas, assim, a consciência, a tranquilidade realmente como o próprio Haroldo fala muito, não tira a dor, mas tira o desespero, a angústia, tira a revolta e dá muita luz no nosso coração. isso é verdade, meu filho, é verdade. É engraçado que eu digo a mesma coisa, que eu nasci, a minha data de nascimento é janeiro de 88. Eu digo sempre, porque eu sou outra pessoa depois do Espiritismo. E ouvir Que bom, você, que é bom. como disse Jaqueline Tavares, é muito bom ouvir você, acalma a alma, graças a Deus. Tem uma Jaqueline que está aqui, que a mãe dela está passando por um problema difícil, nós estamos vibrando por ela. Então, eu gostaria de pedir a você que na hora da prece você mentalize, eu também vou mentalizar, para que a mãe dela possa receber esse amparo da espiritualidade que tanto necessita, viu, meu irmão? Sim, Se você já terminou, já. já, então eu vou lhe dar esse presente, viu? Porque Com você todo merece prazer. todos os presentes do mundo, os melhores, viu? Tá bom? Muito Pode obrigado. fazer a prece, viu? Bom, pessoal, vamos levar nossas mentes, nosso coração ao alto. Vamos nos conectar. Procurem criar na mente de vocês a imagem de Jesus. Não Jesus pregado na cruz, mas um Jesus sorridente, iluminado e com os braços abertos, nos convidando ao seu encontro. Que ele possa cuidar, já que ele é o grande médico das almas, de todos os enfermos físicos e espirituais. Que todos os nossos irmãos que se encontram nessa situação, nesse momento, possam perceber fluidos de paz, de amor e de saúde descendo sobre os seus corpos físicos e mentais. Que eles iluminem a cura se aproximando deles. Que não percam a fé, que não percam a esperança. A todos que foram contaminados pelo Covid-19, não se revoltem, pelo contrário, lutem, aceitem e busquem sempre a melhoria. Aos enfermos que desencarnaram, também aceitem esse novo estágio. Nossos irmãos suicidas e abortados, que vocês possam ter uma nova jornada, agora no plano espiritual. E a todos nós que nos encontramos ainda na carne, que possamos aproveitar cada oportunidade que nossa vida, nosso Criador, que nosso Mestre nos concede diariamente. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar quem nos tem ofendido. E não nos deixeis jamais cairmos em tentação. Livre sempre, Senhor, de todos os males, que assim seja. E assim seja. Gratidão, viu, meu filho? Vamos tirar nossa foto? Fique linda aí. Vamos. Deus te ilumine. Gratidão imensa, imensa. Paz e luz para todos, viu? Fique em paz. Tchau.